Queridas irmãs, queridos irmãos, nós começamos hoje uma caminhada. A Semana Santa é isso. Ela é um caminho sobre o qual nós percorremos. Nós começamos a caminhar sobre os passos de Jesus. E essa caminhada da Semana Santa, ela é na verdade uma proposta de vida. Por quê? Porque o que nós temos ao ouvir a paixão e morte de Jesus Cristo? Nós temos, em primeiro lugar, um exemplo de coerência, até o seu último momento. Um exemplo de coerência com tudo aquilo que o Cristo pregou. Veja bem que eu gostaria de retomar alguns pontos da passagem dessa Semana Santa. E o primeiro deles, significativo, é o momento em que o Cristo está no Horto das Oliveiras. Vejam bem, o Cristo não é nenhum fugitivo. Ele pode ser encontrado a qualquer momento. E o Cristo não é uma pessoa ingênua. Ele sabe muito bem, ele já anunciou várias vezes o que vai acontecer com ele. Ele já anunciou várias vezes aos seus discípulos, já os preparou, que haveria uma morte, que ele estava em perseguição iminente. E no Horto das Oliveiras é o momento em que o Cristo, ele sofre. Por quê? É justamente aquele momento que o Cristo teve na tentação do deserto. Lembram-se da tentação do deserto? O Cristo tinha que decidir: que Messias eu quero ser? Quem eu vou ser? Eu vou ser um Messias poder ou um Messias serviço? Um Messias que tem reinos ou um Messias que prega o amor? E ele faz a decisão. No Horto das Oliveiras ele tem a decisão também, uma decisão a fazer. Eu permaneço junto dos meus e eu permaneço coerente com aquilo que eu preguei, de cabeça erguida, enfrento todos os poderes que estão aqui representados, Roma e os poderes religiosos dos judeus, ou eu fujo, porque essa também era uma alternativa. O Cristo poderia muito bem fugir naquele momento, sair de Jerusalém, ir para a Turquia, para a Grécia e continuar a viver a sua vida. E aqueles que pensam com mais praticidade: puxa, por que o Cristo não fugiu? Ele poderia ter deixado muito mais ensinamentos para todos nós. Ele poderia ter ensinado muito mais. Se ele tivesse morrido de velhice, seria ótimo, porque nós teríamos mais escritos sobre Jesus. Teríamos muito mais palavras. Acontece que o Cristo toma a decisão de ficar e ser coerente com a sua palavra. Por quê? Tudo que o Cristo tinha a dizer já foi dito. E olha que o que o Cristo disse, nós ainda nem conseguimos viver. Se nós olharmos para a nossa vida e para a humanidade, nós não conseguimos concretizar ainda. E não foi muito o que ele disse, foi pouco. Mas o que ele tinha mais a dizer é com a sua própria vida. E é por isso que ele resolve ficar em Jerusalém. Por quê? Porque aqui está a grande mensagem do Cristo, antes da sua morte, ou através da sua morte: a coerência de vida. Ou seja, o que ele fala, o que ele prega, é o que ele vive. E o que ele vive é o que ele prega. Ponto final. Ele é a árvore verde que dá frutos. E por isso, a sua vida é coerente. E aqui tem uma chamada de atenção para todos nós. Quantas vezes nós não somos incoerentes? Quantas vezes nós não pregamos o amor, queremos ser amados, queremos amar, queremos partilhar, mas não fazemos. E nem deixamos com que os outros façam. Nós muitas vezes agimos com incoerência. E o mundo é incoerente. Não se esqueça que nós vivemos num Brasil. E o Brasil é incoerente. Por quê? É um país cristão. Se fosse um país cristão que vivesse verdadeiramente o cristianismo, nós não teríamos um país com tantas desigualdades.
Por quê? Porque o cristianismo é partilha, o cristianismo é comunhão, o cristianismo é solidariedade e assim por diante. Nós vivemos muitas vezes na incoerência. Então o primeiro aspecto que nós temos que tirar aqui da paixão e da Semana Santa é a coerência de Jesus Cristo. Ele é coerente consigo mesmo e com Deus. Por isso ele não tem que fugir. Ele vai ficar. E aconteça o que acontecer, ele vai ficar de cabeça erguida. Mesmo quando ele é indagado para se defender, ele não o faz. Por quê? Porque ele não tem que se defender. Ele simplesmente é uma pessoa que viveu coerentemente a sua vida e não tem o que se defender. Aqui está a coerência de Jesus Cristo. Ele ama simplesmente e veio para amar. E em cada encontro que ele teve na sua vida, foi um encontro de amor, foi um encontro de carinho, foi um encontro com o próprio ser humano, sem rótulos. E ele vai encontrar com esses seres humanos até o último momento, até o momento da sua morte. Ele faz isso. Então ele não precisa de defesa, porque a sua própria vida é a defesa. E não adianta, quem quer fazer maldade faz. Não importa quantas palavras de defesa eu coloco. Quem quer fazer maldade faz. O Cristo sabe disso. Portanto, ele se entrega e fica. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. E é um dos aspectos fortes da Semana Santa. A coerência de Jesus Cristo, que nos ensina a ser coerentes e a andar de cabeça erguida por causa disso. Porque o que nós falamos, nós vivemos. Mas é claro que o Cristo vai além. Ele enfrenta a morte. Ele enfrenta a morte e a morte de cruz. Ele é um crucificado. É um condenado romano. E esse condenado romano enfrenta a morte de cabeça erguida. Por quê? Porque ele sabe muito bem que a morte não é o fim. E é isso que ele vai mostrar à humanidade. Ele vai mostrar que a morte é simplesmente uma passagem para a dimensão superior, uma passagem para algo magnífico, a completude da vida. E é isso que nós vivemos na Semana Santa, com a Páscoa, com o domingo, com o sábado de aleluia. Nós vivenciamos o quê? A volta de Jesus Cristo. Mas a volta de um Cristo glorioso. O Cristo desaparece como aquele Cristo humano, mas ele volta glorioso, completo, pleno. Por quê? Por que ele volta? Para que nós possamos compreender que a nossa existência é isso que nos circunda. A nossa existência são as nossas roupas, a nossa cultura, o nosso dinheiro, aquilo que nós temos na vida. Tudo isso são circunstâncias da existência. Agora, tudo isso passa, tudo isso é passageiro. O nosso grande objetivo não está aqui. Nosso grande objetivo está onde? Está depois da morte. E todos nós iremos passar por ela. Mas o mais importante é o seguinte: por que o Cristo passa pela morte de cabeça erguida? Porque a sua história de vida é magnífica. Porque a sua história de vida é digna. Ele sabe que ele, olhando para trás, ele viu um caminho pleno, bonito de ser visto. E é assim que nós devemos passar pela morte, independente de qual seja a nossa morte. A nossa morte, ela tem que ser um momento significativo. Que momento é esse significativo? O momento de olhar para trás e dizer assim: valeu. Foi muito, foi pouco que eu vivi, não importa. Mas o que eu vivi valeu a pena. Valeu a pena ser vivido. Eu fiz alguma coisa de bom. É isso que é assim que nós devemos passar pela morte. E o cristão enxerga a morte assim. E gente, a morte é a única coisa certa da vida. Não existe nada mais certo no nosso futuro. Nós podemos fazer planos para o futuro, podemos fazer projetos, é bom que a gente faça. Por quê? Porque assim a vida se desenvolve e nós deixamos algo de bom aqui, mas nada disso é certo. A única coisa certa é a experiência que nós infelizmente damos o nome de morte, que na verdade é a morte para a existência, mas é a completude da vida. Nós cristãos deveríamos enxergar a morte
como algo feliz. Não é algo alegre, mas é algo feliz. Por quê? Porque nós não nascemos para ficar aqui. Aqui nós só passamos. E essa morte que é certa para cada um de nós, e ela virá, ela deve ser vivida com dignidade. A gente olhando para trás e dizendo assim: valeu, tudo o que eu fiz aqui valeu a pena. Mas é claro, antes dela chegar, eu preciso fazer com que isso vale a pena. Eu preciso acordar para a vida. Eu sempre procuro dizer o seguinte, que quando alguém parte de nós, parte para a dimensão superior, eu sempre procuro dizer nos velórios: olha, a morte, ela é um chamado. Não que Deus chama, Deus não tira ninguém de ninguém, apenas a morte pertence à vida. Agora, ela é um chamado para todos nós. Chamado para quê? Para que a gente se desperte para a vida, para que a gente acorde. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica nas banalidades da vida, a gente gasta tempo, energia, dinheiro com coisas que na verdade não têm significado. E muitas vezes a gente se coloca um valor tão grande, a gente fica com um ego tão grande, se achando tal, se achando isso, se achando aquilo, sendo que na verdade a gente vai passar por aqui, simplesmente, e vai deixar tudo aquilo que a gente tem, que a gente acha que é. Ou seja, a morte é um chamado. Para quem parte, para quem fica, aliás, quem parte está chamando. E eu acho que todos nós que partimos, ou todos aqueles que já foram, ficam torcendo pela gente. Ficam torcendo para que a gente possa fazer muito mais do que eles conseguiram fazer, com as suas limitações. Quem parte, eu acho que fica torcendo e rezando, orando pela gente. Tomara que eles se despertem. Tomara que eles amem mais, façam mais, sejam felizes, façam as outras pessoas felizes também, contribuam com a sua vida, para que aquela humanidade evolua cada vez mais. Eu acho que eles ficam torcendo pela gente. E é por isso que o Cristo morre com dignidade, porque Ele olha para trás e vê uma vida que contribuiu. E é assim que nós temos que partir dessa existência. E por fim, gente, a Semana Santa termina com vida. Não é uma semana triste, é uma semana alegre. A tristeza está presente? Está. Mas é uma semana de festa. Por quê? Porque ela termina com a última voz de Deus. Ela termina com a última palavra, que é a palavra de Deus. Ou seja, a ressurreição é a completude da nossa vida. Nós todos caminhamos para ela. E se o Cristo ressuscitou, cada um de nós, assim que passar pela morte, que nós não vivenciaremos, nós nos iluminamos e nós passamos para a vida. Quem parte não vivencia a morte, vivencia vida, que é plena e é liberta de todos os limites que nós temos aqui. Limites de espaço, de tempo, de cultura, de língua, de tudo. Nós nos completamos como ser, como filhos e filhas de Deus. Essa é a grande mensagem. Por isso que a Páscoa é a grande festa do cristianismo. Porque aqui o Cristo termina o seu discurso, com muita coerência. E que discurso é esse? Deus nos ama. Deus nos ama plenamente. E o que Ele quer? Que nós possamos nos amar como Ele nos ama. Por que Deus nos ama? Porque nos deu uma vida eterna. Uma vida que caminha para a completude do ser. E essa é a grande palavra de amor de Deus para cada um de nós. Ele nos dá a vida. E essa vida é plena, é eterna. Mas Ele quer também que nós nos amemos. E o que é se amar aqui? É nos dar vida, é deixar com que o outro viva, é promover vida, é estar onde estivermos, contribuir para que as pessoas possam viver melhor. O cristão que é cristão é aquele que nunca atrapalha, é aquele que está ali para servir. O cristão que é cristão é aquele que nunca está aí para atrapalhar os outros, está aí para comungar com os outros, se colocar a serviço. Eu chamo a atenção de vocês para o novo Papa, Francisco.
O Francisco começou a sua posse quando ele se apresentou, foi apresentado como o novo Papa no Habemus Papam. Ele não se apresenta como Papa, ele não se apresentou como Papa, ele se apresentou como bispo de Roma. Ele se apresentou como bispo de Roma. Ele primeiro falou do bispo anterior de Roma, o bispo emérito, Bento XVI. Ele também não o chamou de Papa, chamou de bispo de Roma. E depois, ele até brincou, os meus colegas aqui foram buscar lá no fim do mundo alguém para ser bispo de Roma. E depois pediu para o povo rezar por ele, como bispo de Roma. Ele não se refere como Papa. Isso para nós tem um grande significado. Eu não sei se vocês perceberam isso. E ele fez isso de propósito, é claro. Por que ele fala bispo de Roma? Ele está dizendo o seguinte: olha gente, não sou só eu que tem que mudar. Não sou só eu que tenho que fazer mudanças. Todos os meus colegas bispos também têm que fazer mudanças. E não são só os colegas bispos. Todos nós cristãos temos que fazer mudança. Todos os padres têm que fazer mudanças. Todos os cristãos batizados têm que fazer mudança. Essa igreja como um todo, esse povo de Deus que caminha no mundo, tem que mudar e mudar o mundo. É isso que ele está querendo dizer. Não é o Papa que vem fazer o show. Não é o Papa que vem fazer isso ou aquilo. Eu sou um bispo e vou trabalhar junto com vocês. Essa consciência. E é essa consciência que nós temos que crescer cada vez mais. Eu sou mais um que estou aqui para contribuir nesse mundo. E assim nós trabalhamos como colegas, como irmãos. E é só assim que nós somos igreja. Ser igreja não é simplesmente ter uma estrutura como essa daqui e serviços. Ser igreja, os ministros presenciam isso. Ser igreja, os pessoal da liturgia presencia isso, porque está muito mais próximo. É fazer como o Fábio e eu fazemos. Fábio e eu, nós estamos aqui. Aí eu chego, eu não sei se eu vou presidir a missa ou não. A turma da liturgia chega, eu falo: olha, é o Fábio que vai presidir. Aí o Fábio chega para mim e fala assim: Beto, eu estou cansado, me pegaram de surpresa hoje à tarde para celebrar uma missa para a Legião de Maria, não foi? Para a Legião. Eu falo: tudo bem, Fábio, não tem problema, eu presido. E assim a gente comunga. Isso é comunhão. A gente não precisa pedir desculpa, não precisa disso, não precisa daquilo, de meias palavras. A gente pede e ponto, faz, acabou. Faz o que tem que ser feito. E é assim que a gente tem que trabalhar. Sem ego, sem coração inchado, sem mágoa, sem nada disso. É ser realmente pessoa com pessoa. É ser verdadeiramente humano com humano. E é assim que nós temos que viver no mundo. Sermos pessoas de coração aberto, sincero. E estar aí para somar. Não para dividir, não para querer ser o tal, mas para servir. E é assim que nós iremos construir um mundo novo. Que cada um aqui viva passo a passo da Semana Santa. Que nesses passos da Semana Santa comece a se enriquecer na vida. E que a partir da Páscoa seja uma pessoa nova. Uma pessoa que vem ao mundo para viver realmente e não somente existir. Uma pessoa que veio para contribuir e não para destruir. Uma pessoa que veio realmente para somar e não para dividir. Que cada um aqui seja uma luz nesse mundo e um sal nessa terra. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé nesse Deus da vida que nos chama a uma caminhada com Ele pela Semana Santa.